Olá, bom dia, graça e paz nessa segunda-feira linda que o Senhor fez para nós. Estamos aqui mais um dia para a glória de Deus, dando sequência na nossa a nossa live de leitura da palavra de Deus. Todos os dias estamos lendo aqui porções da palavra, meditando e refletindo sobre ela. E hoje a gente vai iniciar um novo livro, o livro de 2 Reis. Então, pegue a sua Bíblia aí, pega papel, caneta, marca texto, para que você possa acompanhar essa leitura e anotar tudo aquilo que o Senhor vai falar ao seu coração. Se você estiver assistindo essa live pelo YouTube, você está assistindo a gravação, pois ela acontece todos os dias ao vivo no meu Instagram e depois eu subo ela aqui para o YouTube. Então, eu quero pedir para você se inscrever, curtir, comentar, ativar o sininho para ser notificado do momento que essa live subir. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Sim, Senhor, nós reconhecemos a tua bondade e a tua fidelidade para conosco. E queremos estar, Senhor, sensíveis para ouvir a tua voz e te reconhecer nos nossos caminhos. Que nós não venhamos estar dispersos, distraídos, mas que venhamos estar atentos, alertas, vigilantes, ouvindo aquilo que o Senhor está falando, tendo a percepção do que o Senhor está fazendo neste tempo, Senhor. Olhando para as Escrituras e vendo tudo aquilo que está se cumprindo neste tempo que se chama hoje, que se chama agora nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, colocando diante de Ti esse momento aqui de devoção, que o Senhor venha ser glorificado e que nós venhamos estar, Senhor, sensíveis à voz do Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, meu povo, hoje a gente vai iniciar 2 Reis, e eu vou colocar aqui que a gente vai primeiro fazer a introdução ao livro de 2 Reis. Deixar fixado aqui, enquanto eu vou lendo a introdução, tá? A gente terminou ontem o livro de 1 Reis, e agora eu vou fazer a introdução do segundo livro. Aqui diz assim, ó. Possivelmente, quem escreveu esses dois livros de 2 Reis foi o profeta Jeremias. Possivelmente, não é uma certeza que foi ele, tá? Aí diz assim, que a única certeza que se tem sobre a autoria deste livro é que o seu escritor teve acesso a 3 importantes documentos. Em primeiro lugar, os registros históricos de Salomão, que foi citado em 1 Reis, capítulo 11, verso 41, que aparece ter contido crônicas, dados biográficos e elementos dos arquivos do templo. Em segundo lugar, os registros históricos dos reis de Israel. Esse foi citado várias vezes, né, gente? Que havia 2 registros históricos, dos reis de Israel e dos reis de Judá, que também é outro documento aqui que possivelmente o autor deste livro de 2 Reis teve acesso. Tudo parece indicar que a redação dos livros de reis terminou no período do cativeiro babilônico. Então, já dando um spoiler aqui, né? Que lá no final do livro a gente vai encontrar o povo cativo, né? Então, assim, o livro ele é dividido em 3 partes. 3. A primeira parte fala da história da nação dividida em 2 reinos. Continua. Reino do Norte, Israel, e Reino do Sul, Judá. Era o mesmo povo, mas eles se dividiram e cada um tinha um rei. Vocês já acompanharam isso comigo aqui até ontem, né? E a segunda parte vai falar que Judá é o único reino sobrevivente. Que vai acontecer, será, né? E a terceira parte do livro vai falar do reinado de Jeoaquim. Então, o tema geral do livro que é: no segundo livro de Reis, vão sendo entrelaçados os reinados de personagens distintos, tanto do reino do norte, Israel, como do reino do sul, Judá, até que, como consequência de uma vida idólatra e violenta, em que se sucediam magnicídios um atrás do outro, Deus envia os assírios para destruir o reino do norte. Resta o reino do sul, no qual se refugiam os sobreviventes das catástrofes sofridas pelas 10 tribos e onde continuam reinando os descendentes de Davi, com exceção do período em que Atalia, filha de Acabe e Jezabel, usurpou o trono. Apesar dos esforços feitos por reis como Ezequias e Josias
em tirar o povo da idolatria e da corrupção, evitando assim a ira de Deus, não há transformação genuína. Por isso, o Senhor permite que Nabucodonosor, o imperador da Babilônia, se apodere da terra prometida e leve embora a maioria da população. Acho que não ficou fixado aqui. Agora sim. Assim teve início o cativeiro na Babilônia, que durou 70 anos, até que esta foi vencida pelos persas e os hebreus, então chamados judeus por pertencerem ao reino de Judá, voltaram à sua terra para reconstruir o templo e a cidade. Uau, muitas emoções nos esperam neste livro de 2 Reis. E aqui em 2 Reis, Jesus é o rei que governa. Aleluia! A referência é o capítulo 8, verso 19. Então nós, como discípulos de Cristo, né, que estamos aqui todos os dias, por que a gente está lendo a Bíblia todo dia? Porque a gente quer se tornar discípulo de Jesus, a gente quer aprender mais sobre Jesus. Então, o que a gente vai observar aqui, neste livro de 2 Reis, como discípulos? Em 2 Reis, o discípulo deve ver a grande diferença que há entre a vida de quem segue seus próprios caminhos e a vida de quem toma o caminho de Deus. Quando Israel se separou de Judá, adorava o Senhor assim como as tribos do sul. Mas a influência de Jeroboão, o fundador do Reino do Norte, foi de tal maneira prejudicial que conduziu o culto a ídolos que, hipoteticamente, representavam Javé somente por motivos políticos. Separar seus súditos da dependência de Jerusalém. Tal medida de Jeroboão havia sido considerada sábia e astuta pelos homens, mas foi o início da apostasia, da corrupção e da violência cada vez mais intensas que conduziram Israel à sua total extinção. O reino de Judá, em vez de aprender com a lição, seguiu pelo mesmo caminho e só não foi totalmente destruído porque Deus havia feito uma aliança com o rei Davi. A influência de governantes maus, egoístas e corruptos chegou a ultrapassar a influência de Davi e da palavra de Deus. E o resultado só podia ser esse. Uma vez mais, vemos as consequências e entendemos que é necessário perguntar, custe o que custar, o mesmo que Pedro e João, séculos depois, perguntaram aos membros do Sinédrio. Julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Atos, capítulo 4, verso 19, parte B. Amém? Então, esse livro de 2 Reis vai ser um livro emocionante, com muitas histórias e vai falar profundamente ao nosso coração sobre os caminhos que a gente deve percorrer e sobre as consequências de uma liderança que não segue a Deus, o quanto que isso é prejudicial para o povo, né? E o povo às vezes acha bom algumas atitudes, porque vem de encontro, isso é muito sutil, olha só, gente. Às vezes o povo acha bom, o povo aplaude uma liderança que satisfaz os seus desejos, que promete, que faz promessas de abastecer o seu ventre com carne. Cuidado, a gente vai ver muito isso aqui em 2 Reis. Uma liderança corrupta vai levar o povo à destruição. Amém? E daí eu quero trazer uma reflexão aqui pra gente, antes de a gente entrar na leitura, que diz assim, ó. Nos últimos anos, tem havido um esforço comum entre os cristãos por orar fiel e fervorosamente pelos líderes mundiais. Tá lá em 1 Timóteo 2:2. Que importância há na oração focada nesse tema? Tais orações fazem mesmo a diferença? Toda a diferença. Quando oramos por aqueles que estão investidos de poder, oramos para aquele que detém todo o poder. Nosso Deus é o Rei dos Reis. Todos os governantes e soberanos estão sujeitos a ele. A Bíblia nos assegura que Deus possui clara autoridade sobre as questões governamentais no mundo. Ele é aquele que destrona reis e os estabelece. O livro de 2 Reis mostra quão decisivo é para as pessoas terem governantes que amem a Deus,
E quão graves são as consequências quando os líderes políticos não se revelam piedosos. Amém? Eu oro para que venha ser despertado em nós essa consciência da importância em orarmos pelos governantes, pelos líderes da nossa nação. Seja ele aí o presidente do seu bairro, seja ele o presidente da APP da escola do seu filho, viu? Porque começa, gente, dentro da escola. Os governantes, as lideranças, as influências, às vezes a gente olha só lá para o presidente, né? Mas não, gente. Começa na sua casa. Que tipo de líder, que tipo de governo você está exercendo dentro da sua casa? Você é um pai e uma mãe que realmente ama a Deus e estabelece o reino de Deus dentro da sua casa? Depois vai para a sua comunidade. Quem é o presidente do seu bairro? Você conhece? Você ora pela vida dele? Quem é o presidente da APP da escola do seu filho? Que está lá ajudando ou barrando eventos e manifestações de ideologias, de coisas folclóricas e tudo mais que vai contra a palavra de Deus. Depois, o prefeito, os vereadores, os professores, as direções das escolas. E vai, governadores, senadores, né? E vai, presidente. Em nome de Jesus eu oro para que nós venhamos nos despertar para essa oração. Às vezes as pessoas dizem, eu não sei pelo que orar. As pessoas não sabem pelo que orar porque não leem a Bíblia. Porque não leem a Bíblia. Porque quando a gente vai ler a palavra, a gente vai ver que falta, vamos dizer assim, né? É tempo para orar por tudo que nós temos que orar. Amém? Mas eu creio que nós estamos aqui sendo despertados para um entendimento mais profundo do que é seguir a Cristo. Do que é ser cristão nessa nação, nesse tempo, hoje. O que é ser cristão? Não é ir bater ponto na igreja no domingo, postar uma foto. Não é. Ser cristão é entender que Deus está fazendo algo nesse tempo. E nós fazemos parte da obra de Deus. E nós fazemos parte daquilo que Deus está fazendo. E precisamos nos mover em oração. Porque a oração, é por meio da oração que tudo acontece. Não subestime o poder de uma oração. Amém? Em nome de Jesus. Vamos entrar então aqui em 2 Reis. 2 Reis, até agora foi só a introdução. 2 Reis, capítulo 1. Amém? Vou deixar fixado aqui. 2 Reis, capítulo 1. Diz assim: Elias confronta o rei Acasias. Depois da morte do rei Acabe, a terra de Moabe se rebelou contra Israel. Certo dia, Acasias caiu pela grade de um cômodo do terraço de seu palácio em Samaria e ficou gravemente ferido. Ele enviou mensageiros ao templo de Baal-Zebude, deus de Ecrom, para saber se iria se recuperar. O anjo do Senhor, porém, disse a Elias de Tisbe: Vá ao encontro dos mensageiros do rei de Samaria e diga-lhes: Acaso não há Deus em Israel? Por que vão consultar Baal-Zebude, o deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: você nunca mais se levantará da cama onde está, certamente morrerá. Então Elias partiu. Uau! Que forte isso, gente. Muito forte isso. Deixa eu só marcar aqui uma coisa. Às vezes as pessoas buscam durante a sua vida em outros deuses, buscam no ocultismo, buscam, sabe, nos deuses de letra minúscula, né? E trazem para a sua vida uma condenação. E elas precisam reconhecer que existe um Deus verdadeiro. Verso 5. Quando os mensageiros voltaram ao rei, ele lhes perguntou: por que voltaram tão depressa? Eles responderam: um homem veio ao nosso encontro e nos instruiu a voltarmos ao rei e lhe darmos esta mensagem. Assim diz o Senhor: acaso não há Deus em Israel? Por que enviou seus homens para consultar Baal-Zebude, o deus de Ecrom? Por isso, nunca mais se levantará da cama onde está, certamente morrerá. Como era o homem que lhes anunciou essa mensagem? Perguntou o rei. Eles responderam: vestia roupas feitas de pelos e usava um cinto de couro.
Era Elias de Tisbe, exclamou o rei. Em seguida, enviou um capitão de seu exército com 50 soldados para prender Elias. Eles o encontraram sentado no alto de um monte. O capitão lhe disse: Homem de Deus, o rei ordena que você desça conosco. Elias respondeu ao capitão: Se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e destrua você e seus 50 soldados. Então, desceu fogo do céu e matou todos eles. O rei enviou outro capitão com 50 soldados. O capitão disse a Elias: Homem de Deus, o rei ordena que você desça imediatamente. Elias, porém, respondeu: Se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e destrua você e seus 50 soldados. Novamente, desceu fogo do céu e matou todos eles. Pela terceira vez, o rei enviou um capitão com 50 soldados. Esse capitão, porém, subiu o monte todo, ajoelhou-se diante de Elias e implorou: Ó homem de Deus, por favor, poupe minha vida e a vida destes seus 50 servos. Sabemos que desceu fogo do céu e destruiu os outros 2 capitães e seus grupos de soldados. Mas agora peço que poupe minha vida. Então, o anjo do Senhor disse a Elias: Desça com ele, não tenha medo. Assim, Elias se levantou, desceu e foi falar com o rei. Elias disse ao rei: Assim diz o Senhor: Por que enviou mensageiros para consultar Baal-Zebude, o deus de Ecrom? Acaso não há Deus em Israel? Por isso, você nunca mais se levantará da cama onde está. Certamente morrerá. Então, Acasias morreu, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Elias. Acasias não tinha nenhum filho para reinar em seu lugar, de modo que seu irmão, Jorão, foi seu sucessor. Isso aconteceu no 2º ano do reinado de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Os demais acontecimentos do reinado de Acasias e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Uau! Gente, lendo aqui eu me lembrei, eu não tenho certeza agora, eu acho que é Lucas 9. Se eu não me engano é Lucas 9. Quando Jesus é rejeitado, eu não lembro exatamente a situação que acontece aqui. Mas, eu acho que aparece uns fariseus, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente. Mas ele tá com os discípulos, e os discípulos dizem assim para Jesus: Você quer que a gente ore e peça para Deus derramar fogo do céu e queimar esses homens? E Jesus diz assim: Não, vocês não sabem em que espírito vocês estão, porque eu não vim para trazer destruição, mas para trazer vida, para trazer salvação, né? E eles estão, né, lá quando eles falam isso, eles se lembram do que Elias fez aqui. Porque Elias orou, né? Elias falou aqui, né, que se ele era homem do céu, que descesse fogo do céu e queimasse aqueles homens, segundo o que eles mesmos haviam falado. Ei, homem de Deus, chamaram ele de homem de Deus, né? E Elias significa, né, o Senhor é Deus, Jeová é Deus. E só que Deus, ele não trabalha com copia e cola, não repete, sabe? Deus, ele sempre vai fazer algo novo de uma forma diferente. E Elias aqui só orou dessa forma porque a sua vida estava correndo risco. Eles queriam matar Elias. Então Elias orou dessa forma e o Senhor trouxe livramento para ele. Mas depois, quando veio um homem humilde que subiu de joelho o monte e foi até Elias, né? O anjo disse: vá com ele, não tenha medo. Então a gente vê aqui em todo o tempo o cuidado de Deus. Deus não respondeu à oração de Elias porque Elias tinha poder sobre Deus, mas porque Deus estava cuidando da vida dele. E ele orou, e ele declarou, e Deus fez com que aquilo que ele falasse fosse correspondido pelo seu poder. Amém? Então agora vamos para o capítulo 2. No caminho, Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Betel. Eliseu, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E desceram juntos a Betel. O grupo de profetas de Betel foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou: você sabe que o Senhor levará seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu. Mas não falem sobre isso. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Jericó.
Mas Eliseu respondeu novamente: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não deixarei. E foram juntos a Jericó. O grupo de profetas de Jericó foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou: você sabe o que o Senhor levará a seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não falem sobre isso. Então, Elias disse a Eliseu: fica aqui, pois o Senhor me mandou ir ao rio Jordão. Mais uma vez, porém, Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E seguiram juntos pelo caminho. 50 homens do grupo de profetas também foram e observaram de longe quando Elias e Eliseu pararam junto no rio Jordão. Elias dobrou seu manto e bateu com ele nas águas. O rio se abriu e os dois atravessaram em terra seca. Uau! Quando chegaram à outra margem, Elias disse a Eliseu: diga-me, o que posso fazer por você antes de ser levado embora? Eliseu respondeu: peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne seu sucessor. Eita, homem ousado esse Eliseu! Gente, Eliseu entendeu tudo. Vocês lembram que lá, a gente estava lá em 1 Reis ainda, ó, no capítulo 19, no verso 19, o chamado de Eliseu. Quando Elias passa pelo campo onde Eliseu está lá lavrando a terra, e ele tira a sua capa e joga sobre Eliseu. Ele não fala nada, mas Eliseu entendeu que aquilo era um chamado de Deus para a vida dele. E ele se despede dos seus pais, ele mata os seus gados, ele queima as suas carroças e ele vai. Ele vai atrás de Elias, e aqui Elias diz para ele esperar em tais lugares, e ele diz: não, tão certo como vive o Senhor, eu irei junto com você. Por quê? Porque ele entendeu que ele seria o sucessor de Elias e ele, como um jovem aprendiz, precisava andar ao lado do seu mestre para aprender. Andar do lado do mestre e aproveitar todas as oportunidades que tivesse para aprender com ele, para ter sensibilidade no espírito, para estar pronto para o momento em que o seu mestre partisse e ele iria ficar sendo o sucessor dele. Isso é incrível, isso é sensacional. Ontem estava em um determinado lugar e depois uma pessoa que caminha comigo estava lá e ela disse justamente isso. Ela disse: Sá, que bom estar aqui perto de ti e ver e acompanhar o que você faz, como você flui, porque nisso a gente vai aprendendo. Então, deixa eu te falar aí, se você tem alguém, né, que você tem oportunidade de caminhar junto, não desperdice essa oportunidade. Caminhe junto mesmo, colhe nessa pessoa que é de Deus, que você sabe, que você vê a vida de Deus nela, caminhe com ela, aprenda tudo que você puder aprender junto com ela, amém? E aí agora então, Eliseu pede uma porção dobrada. Gente, ser Eliseu, né? Ser Elias já não era fácil. Vocês viram tudo que Elias fez, né? Mas agora Eliseu pede uma porção dobrada do seu espírito. Uau! Tem um louvor que fala sobre queimar as carroças. Sim, a gente falou aqui nessa live, eu falei desse louvor aí. É um louvor do Morada, né? Sensacional. É queimar as carroças para não ter para onde voltar. Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Para onde eu irei, se não tenho para onde voltar? Só tenho você, Deus. Então é sobre a gente, ó, queimar, né, aquilo que nos prende no passado. Quando Deus nos chama, quando Ele joga uma capa sobre nós, né, de um chamado, de um propósito, né, a gente tem que tomar posse disso e seguir em frente. Que nada mais nos prenda no passado e dizer assim: eu não tenho para onde voltar. Eu só tenho você, Deus. Só tenho as palavras de vida eterna. Eu só tenho um caminho. Eu só tenho um destino e é Jesus. É Ele. Amém? Aí Elias respondeu, verso 10. O que você pediu é uma tarefa difícil, mas se me vir quando eu for separado de você, receberá o que pediu. Caso contrário, não será atendido. Uau! De repente, quando caminhavam e conversavam, surgiu uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo. Passou entre os dois e os separou. E Elias foi levado para o céu num redemoinho.
Eliseu viu isso e gritou: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. E quando ele sumiu de vista, Eliseu rasgou as roupas ao meio. Em seguida, pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou à margem do Jordão. Bateu nas águas com o manto e gritou: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Então o rio se dividiu e Eliseu o atravessou. Meu Deus, gente, olha essa experiência. Que forte isso. Quando os membros do grupo de profetas de Jericó viram o que havia acontecido, exclamaram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram encontrar-se com Eliseu e se curvaram com o rosto no chão diante dele. Disseram: nós, seus servos, temos 50 homens corajosos que podem procurar seu mestre no deserto. Talvez o Espírito do Senhor o tenha deixado em algum monte ou em algum vale. Não enviem ninguém, disse Eliseu. Mas insistiram tanto que, por fim, constrangido, ele consentiu. Está bem, enviem os homens. Os 50 homens procuraram por 3 dias, mas não encontraram Elias. Eliseu ainda estava em Jericó, quando eles voltaram e disse: não lhes falei que não fossem? Eu não avisei? Eu não disse que não eram para ir? Que inaugurou aqui, né, essa escola de profetas, e que o seu espírito nunca deixou de ser falado, né? Sobre o espírito de Elias que viria para converter o coração dos primeiros milagres de Eliseu. Certo dia, alguns moradores de Jericó disseram a Eliseu: temos um problema, meu senhor. A cidade está situada numa boa região, como o senhor pode ver. Contudo, a água não é boa e a terra é improdutiva. Eliseu disse: tragam-me uma tigela nova cheia de sal. E fizeram o que ele pediu. Eliseu foi à nascente que abastecia a cidade com água e jogou ali o sal. Disse ele: assim diz o Senhor, purifiquei esta água. Ela não causará mais morte, nem tornará a terra improdutiva. E desde então, a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Eliseu saiu dali e foi a Betel. Enquanto subia pelo caminho, um grupo de adolescentes da cidade começou a zombar dele. Vai embora, careca! Vai embora, careca! Gritavam. Eliseu se voltou para trás, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então, 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 adolescentes. Dali, Eliseu foi para o Monte Carmelo e, por fim, voltou a Samaria. Uau! Gente, a Bíblia tem umas histórias, uns registros, né? Que são até engraçados, né? Mas, Deus, ele lá em Provérbios, principalmente, vai falar muito sobre essa questão da zombaria, né? A zombaria não é algo que edifica a vida de ninguém. De ninguém. E eu já tive à minha volta muitas pessoas zombadoras. E como aquilo me incomodava, sabe? Tem pessoas que zombam de outras pessoas dizendo assim: ai, tem que aprender, tem que amadurecer, tem que aprender a lidar, tem que ser mais forte, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Só que eu nunca vi Jesus zombando de ninguém para afirmar a identidade de ninguém. Gente, eu não suporto zombaria. Não suporto. Às vezes, brincar, né? Se a pessoa tem o consentimento, se a pessoa brinca com isso, enfim, sabe? Tem que ser algo muito saudável. Mas a zombaria não edifica. Não edifica. E olha só o que traz. Traz maldição para sua vida ainda, né? Amém, meu povo? Glória a Deus, né? Iniciamos aqui o livro de 2 Reis. E fica aqui pra gente essa lição de que nós precisamos aproveitar o tempo que temos para aprender com as pessoas que Deus coloca à nossa volta. Porque vai chegar um momento. Talvez hoje você tá aí só sentado aprendendo, mas vai chegar um momento que vai ser a sua vez de ensinar. Então aproveite todas as oportunidades que você tiver para aprender com seu pastor, com a sua pastora, com seu líder, com a sua líder, com a sua mãe, né? Com uma mulher, um homem de Deus que está perto de você. Cole nessa pessoa, busque, né? Você vê que aqui, Elias, ele não ficou chamando Eliseu para vir junto, não.
Foi Eliseu que entendeu que precisava ir junto e disse não. Mesmo Elias dizendo para ele ficar, ele dizia: não, eu vou. Eu não vou deixar vocês só. Eu vou com você. E isso capacitou, preparou Eliseu para o seu ministério, que vai ser incrível. E a gente vai dar sequência amanhã. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor, que todos os dias nos ensina, que todos os dias nos exorta, nos coloca no centro da tua vontade. Eu oro, Senhor Deus, para que cada palavra aqui proferida venha dar frutos a 100 por 1. Em nome de Jesus, eu oro agradecida. Amém. Amém? Glória a Deus. Gente, amanhã, se o Senhor permitir, estaremos aqui novamente. Um beijo no coração de vocês. Até mais.